Nessa aula eu vou falar com vocês sobre pleiotropia. O que é a pleiotropia? Pleiotropia é quando você tem um par de genes determinando várias características. É como se fosse o oposto da interação gênica. Na interação gênica, você tinha genes que interagiam e determinavam uma característica. Aula passada, clichê da galinha, epistasia, herança quantitativa. Então, eu tinha pares de genes determinando uma característica. Agora, eu vou ter um gene determinando várias características, vários fenótipos. Então, por exemplo, eu gosto de falar da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que a gente tem na hemácia, no sangue. Tem uma cadeia alfa, tem uma cadeia beta. Vamos supor que na hora de produzir essa proteína, o gene apresentou algum problema. Essa hemoglobina ficou mal formada, como se fosse uma anemia falciforme. Pronto, forma de foice na hemácia. Então, eu vou ter um problema no transporte de gases. Eu tenho um transporte de gases deficitário. Eu tenho uma troca de gases deficitária. Isso pode ocasionar um problema respiratório. Isso pode ocasionar um problema muscular, atividade física, acúmulo de lactato, ácido lático no músculo. Então, graças a um problema em um gene, um par de genes, eu tive várias características aparecendo. Apareceram vários problemas em relação ao defeito de um gene. Então, quando você tem um gene que determina várias características, você tem um efeito pleiotrópico. Como é que isso vai aparecer na sua prova? Como é que você tem que saber isso? Na verdade, isso vai aparecer como um problema de primeira ou de segunda lei, onde você vai ter que interpretar e usar o seu conhecimento de pleiotropia. Como assim? Às vezes ele pode colocar dois cruzamentos, dois pares de genes cruzando, e um cruzamento ser determinante para o que o outro aconteça. Então, por exemplo, eu tenho A, B, C. Para formar B, eu tenho que ter essa reação 1. Para formar C, eu tenho que ter reação 2. Como se fosse uma coisa assim, ó. A, B, C. Tá? Para acontecer a reação de A para B, eu vou precisar da enzima 1. Para acontecer a reação de B para C, eu vou precisar da 2. Enzima é proteína. E proteína é produzida a partir de gene. Então, repara, se eu tenho um problema na produção da enzima 1, eu não vou formar o substrato B. Se eu tenho um problema na produção da enzima 2, eu formo o substrato B, mas não formo o substrato C. Então, ele pode te dar um cruzamento e ele pode falar para você, por exemplo, que a enzima 2 ela só fica ativa quando dominante. Então, qual é a probabilidade da enzima 2 estar ativa? Você vai fazer o cruzamento e vai falar. Agora, se eu cheguei no substrato B para a enzima 2 atuar, quer dizer que essa reação já aconteceu. Se ele fizer a mesma coisa para esse gene aqui, qual é a probabilidade de, nessa pessoa, a enzima 1 estar ativa? Aí você vai fazer o cruzamento. Aí você vai dizer a probabilidade do substrato B ser formado, será, é 1/4. Um exemplo. Então, na verdade, os cruzamentos vão ser iguais aos cruzamentos de primeira e segunda lei. O que vai mudar vai ser a sua interpretação de acordo com o efeito pleiotrópico. Eu vou mandar exercício para vocês fazerem depois. Esse outro exemplo aqui, que eu coloquei para vocês, ele é um exemplo clássico de pleiotropia, que é uma doença chamada fenilcetonúria. É uma doença, inclusive, que é diagnosticada no teste do pezinho, assim que a criança nasce. Ela sai da barriga da mãe, faz a higiene, logo depois vai lá e fura o pezinho dela, o dedinho dela. E, através do sangue, você vai ver se ela tem essa doença aqui, que é a fenilcetonúria. Como é que acontece essa doença?
Fenilalanina é um aminoácido. A partir da fenilalanina, eu produzo a tirosina, que é uma proteína, que é precursora da melanina, que dá a cor à pele. Já falamos de melanina. Então, se a pessoa tem um problema na enzima fenilalanina hidroxilase, que é a enzima que vai construir, que vai produzir a tirosina, se ela tem um problema no gene que produz essa enzima fenilalanina, ela não vai produzir essa proteína. Então, ela não vai ter melanina. Quem não tem melanina é albino. Tem problema de pigmentação, de pele. Então, essa pessoa, uma pessoa normal que não tem a doença, ela vai ter fenilalanina hidroxilase, ela vai produzir a tirosina, e a partir da tirosina vai produzir a melanina. Beleza, acabou. Agora, a pessoa que tem essa doença, o fenilcetonúrico, ela não tem essa enzima ativa, ela não produz tirosina e ela não produz melanina. Está lá, ó. Ela não produz a fenilalanina hidroxilase, então ela não vai produzir a tirosina nem a melanina, ou vai produzir de forma deficiente. Então, essa fenilalanina ela começa a se acumular no organismo, formando o ácido fenilpirúvico. E o acúmulo do ácido fenilpirúvico vai determinar a doença fenilcetonúria. Só que o acúmulo do ácido fenilpirúvico ele vai atacar o sistema nervoso central. Sistema nervoso central atacado, começa a aparecer sintomas de retardamento, problema mental, doença. Então, se liga, não produziu a enzima, tive um problema genético aqui, porque quem vai produzir a fenilalanina hidroxilase é um gene. Se eu tive um problema nesse gene não produzir essa enzima, por causa do problema de um gene, eu vou ter problemas na pele, irritabilidade, eu vou ter problemas de pigmentação na pele, eu vou ter problemas no sistema nervoso, retardamento, vou ter problemas cognitivos. Então, olha a quantidade de problema que eu vou ter por causa de um gene que não produziu uma enzima. Isso é um efeito pleiotrópico. Beleza? Olha aqui, ó, que eu preparei para vocês. Tá lá. Pleiotropia. O que é a pleiotropia? Pleiotropia, também denominada por efeito pleiotrópico, é um fenômeno genético em que um único gene possui controle sobre as manifestações de várias características. Isso é uma definição. Tudo bem? Então, é um gene determinando o aparecimento de várias características. Está lá um esqueminha para você entender. Está lá o gene pleiotrópico, e a partir desse gene pleiotrópico eu tenho o aparecimento de 3 fenótipos. Eu te falei aqui. Pigmentação da pele, irritabilidade, retardamento, problema cognitivo, tudo isso. Tá? A presença da fenilalanina na urina. Olha um exemplo como é que isso pode aparecer numa prova. Sabe-se que, de uma maneira geral, essa é uma questão bem teórica, né? Não tem cruzamento. Sabe-se que, de uma maneira geral, cada par de genes alelos determina uma única característica. Porém, há casos onde o mesmo par de genes, sob determinadas condições ambientais, determina 2 ou mais características, 2 ou mais caracteres. Esse fenômeno é conhecido por pleiotropia. Então, o exemplo que eu falei lá da hemoglobina. A hemoglobina que transporta gases na hemácia. Se eu tenho problema na produção da hemoglobina por um gene, obviamente, eu vou ter problema no transporte de gases, de oxigênio, problema muscular, problema respiratório, né? Problema com fadiga, problema com má oxigenação dos tecidos. Se eu tenho a malformação de uma hemoglobina causando a forma de foice, eu posso ter a formação de eu posso ter uma hemácia má formada. Se eu tenho uma hemácia com uma má formação, mesma coisa. Então, eu tenho várias características aparecendo a partir de uma hemoglobina mal formada. Eu tenho várias características aqui aparecendo pela má formação de uma enzima, que também é uma proteína. Então, um caso ou no outro, você tem o efeito de um gene e o efeito desse gene determinando o aparecimento de mais de um fenótipo. Beleza?
Então, assim, é uma matéria simples, eu falei para vocês na última aula, na aula ao vivo, que é uma matéria pequenininha, mas que é bom você ter o conceito em mente do que é o efeito pleotrópico. Lembra que é o contrário da interação gênica. Interação gênica, eu tinha, olha aqui, vou fazer aqui nesse cantinho. Interação gênica. Eu tenho genes determinando uma característica. Agora, na pleiotropia, eu vou ter um gene determinando algumas características. Então, na verdade, um fenômeno, uma herança é o contrário da outra. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Já estou mandando exercício e vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Oi.